Olá pessoal, por aqui professor Moab Kigra, aqui do Projeto Quadrivium, professor de História, de Atualidade. Vamos dar seguimento ao material que a gente está vendo aí, né, nessa divulgação especial para vocês da independência do Brasil. Né. Propomos aqui contar a história do Brasil toda, certo? Em minis aulas rápidas, mas que vai trazer muita informação aí. E informação importante para você acertar a sua questão nas suas provas, beleza? Já vimos o período colonial, que é esse primeiro momento, né, de interação entre os europeus e os povos indígenas. O que aconteceu durante esses 322 anos de colônia brasileira? Vimos a emancipação política do Brasil, o Brasil deixando de ser uma colônia e se tornando império. Todo o período do Império Brasileiro, o governo Dom Pedro I, o período regencial, o segundo reinado, o governo Dom Pedro II. E agora chegamos na era da República Brasileira. O que vamos ver hoje? Vamos ver todo o período republicano. República Velha, governo Vargas, governos populistas, liberais, ditadura civil-militar e a nova república, que é isso que a gente vive hoje em dia. E o primeiro ponto para a gente lembrar da transição da monarquia do Império Brasileiro para a República Velha foi a tomada de poder por parte dos militares liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal Deodoro ele toma o controle do Brasil, a família real ela é expulsa do Brasil e o Brasil passa a ser uma república, lembrando que a ideia de república vem de res publica, que é coisa do povo. Então a ideia é que o povo se governe. Entendemos que durante a primeira república ou República Velha, isso não é bem a verdade. E a República Velha ela vai ser dividida em República da Espada e República Oligárquica. República da Espada são os primeiros anos da República Brasileira, que vai de 1889 até 1894. Recebe o nome de Espada por conta dos dois presidentes brasileiros nesse período. O Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, certo? Então esses dois presidentes vão governar o Brasil durante esse período. O que tem de importante nesse período? Além da questão, de certa forma, ditatorial do governo de Marechal Deodoro, ele toma conta do governo, cria uma Constituição, a nossa Constituição, primeira Constituição Republicana Brasileira, segunda Constituição do Brasil, em 1891. 1891, o Brasil vai criar essa Constituição. Essa Constituição republicana, ela vai ter esse caráter, diferente da Constituição Imperial Brasileira. Não existem mais 4 poderes, agora só são 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. A forma de governo vai ser baseada no presidencialismo e o regime vai ser representativo, ou seja, você escolhe seus representantes através do voto. Só que o voto, ele é aberto. Então o voto ele não é secreto, todo mundo sabe quem você vota. Isso é importante porque isso vai ser responsável pela fraude eleitoral durante esse processo. Só podem votar homens maiores de 21 anos e não votam analfabetos, religiosos, militares de baixa patente, não participam, certo? E quando eu digo religiosos são os clérigos, os padres, eles não podem votar pela questão da influência política da época. E vai haver também a separação entre o Estado e a Igreja. Antigamente, antes dessa república, no Império Brasileiro também, como no período colonial, a Igreja Católica era responsável pela educação, pela questão da saúde. Então, aonde tinha uma instituição governamental, a responsabilidade era da Igreja. Agora não, agora se desvinculou. A Igreja fica com a parte espiritual e o Estado toma conta das relações sociais. Então, isso é característico dessa primeira Constituição, que foi promulgada no governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Pouco depois da promulgação da Constituição, ele foi eleito de forma indireta, presidente do Brasil. Então ele primeiro toma o poder e depois ele é eleito de forma direta, mas ele fecha o Congresso, tenta dar um golpe, vai ter uma revolta chamada Revolta da Armada, onde uma parcela da Marinha vai se levantar contra esse autoritarismo do Marechal Deodoro, e o Marechal Deodoro ele renuncia. O vice assume a presidência, Floriano Peixoto, também de forma inconstitucional. A Constituição previa que em caso de renúncia presidencial, antes da metade do governo, deveria ser chamadas eleições. No primeiro ano de eleito, Marechal Deodoro renuncia, ao invés de ter uma nova eleição, o vice assume. A gente vai ter uma ditadura florianista nesse período. Mas, finalizando seu mandato, abre-se as eleições
baseada nessa nova Constituição, e aí começa a chamada República Oligárquica. A oligarquia significa poder de alguns, poder na mão de alguns, né? A principal característica da oligarquia é o controle rural. Controle rural. O Brasil é um país rural, né? E a elite econômica que vai governar o Brasil é a galera que detém o poder rural, o poder da terra. Então quem tem terras, quem tem posses, quem produz economicamente é quem vai dominar o setor político desse período. De forma política, quando a gente fala de república oligárquica, a república velha, a principal característica são a política do café com leite, a política dos governadores e o movimento chamado coronelismo. O que foi a política do café com leite? Foi uma alternância no poder federal entre o Partido Paulista, São Paulo, com o Partido Mineiro. Uma forma de aliança. E aí você tinha uma alternância do poder. O presidente é paulista, próxima eleição, o Partido Paulista apoia o Mineiro coloca o seu candidato que vence, e aí na próxima eleição volta o paulista e fica nessa alternância, certo? Essa é a estrutura básica da República Oligárquica. Tivemos algumas exceções aí durante esse período, né? Mas essa conjuntura política ela era muito forte, porque São Paulo representava o poder econômico, que era baseado no café. O forte do Brasil no período republicano, da República Velha, era o café. E Minas representava, não o leite especificamente, né? Mas representava o poder eleitoral. Era o estado que detinha a maior quantidade de votos, o chamado curral eleitoral. Então você tem o voto de Minas, tem o dinheiro de São Paulo, essa articulação política garantia com que essa alternância de poder ela prevalecesse. E aí o segundo presidente do Brasil, chamado Campos Salles, né, o segundo presidente civil, primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, segundo Campos Salles, ele percebe que os setores rurais locais detêm muito poder através do voto, né? E aí o importante é a gente citar o voto de Cabresto, onde o funcionário desse coronel, né, as pequenas cidades, elas são controladas por alguns grupos familiares, e esses grupos familiares obrigavam as pessoas que trabalhavam para ele a votar em seu candidato. E caso você não fosse funcionário, não tivesse sob a tutela desse coronel, havia a chamada compra de votos, através do troca de favores. Eu vou lhe dar alguma coisa e em troca você vota no meu candidato. Como o voto era aberto, eu sei em quem você votou, né? E aí Campos Salles percebe que o coronel tem o poder do voto na mão dele e vai criar essa política de trocas entre o coronel, os coronéis e o político. O coronel dá ao político o voto, que é o que ele precisa para ser eleito. E uma vez eleito, o político dá mais poder ao coronel, né? O coronel ele vai ter cada vez mais poder por conta do apadrinhamento político. Ele já tem o poder armado, ele já tem o poder ideológico, agora ele vai ter esse poder também do apoio político. E em troca disso ele exige que as pessoas votem em seus candidatos, certo? Então a República Oligárquica ela vai se basear basicamente nisso. A economia, o forte da economia primeiramente é o café, mas não só o café que vai aparecer nesse contexto. A gente tem a borracha no norte brasileiro, a gente tem o cacau na Bahia, a gente tem o açúcar ainda também participando aí desse processo, né? A gente lembra lá de Pernambuco, né, da capitania de São Vicente, ou seja, ali São Paulo ainda vai ter esse café. Tem couro, algodão e o surgimento, né, e o desenvolvimento da industrialização que começa ali no segundo reinado, mas vai se aprimorando na República Oligárquica. Ao chegar em torno de 1927, a indústria consegue, né, superar economicamente o café, principalmente por conta da crise econômica mundial que vai acontecer ali no final da década de 20, certo? Na República Velha a gente vai ter várias revoltas de contestação, então politicamente, né, você tinha crises dentro desse sistema. As mais famosas que a gente vai ter é a Guerra de Canudos, logo no início da República Oligárquica, né, no governo do presidente Prudente de Moraes. A gente vai ter um movimento chamado de movimento messiânico na Bahia, em Canudos, onde o líder Antônio Conselheiro vai mobilizar massas populares, né, para criar um assentamento chamado Belo Monte e vai rivalizar com outras cidades, né, e criticar o poder dos coronéis. Ele mesmo se considerando religioso, né, vai fazer duras críticas à questão da igreja não apoiar a monarquia, né? Então a igreja, a república vai ter em Antônio Conselheiro um rival,
E essa movimentação vai fazer com que aconteça a guerra em Canudos, que vão ter 4 expedições armadas contra Canudos. Canudos vai resistir a 3, e na quarta Canudos é totalmente aniquilada. A gente vai ter uma revolta semelhante no sul do Brasil, também messiânica, também a favor do retorno da monarquia do Império Brasileiro, que vai ser a revolta de Contestado, liderada pelo monge José Maria, vai se rebelar também contra o sistema republicano. O motim da revolta de Contestado, o motivo principal foi a desapropriação de pequenos proprietários rurais em detrimento de uma construção de uma linha férrea. A gente vai ter, na capital do Brasil, 2 revoltas muito fortes, que é a revolta da vacina, no governo de Rodrigues Alves, pela questão da modernização e saneamento básico, e a população não queria, ou não entendeu o contexto da vacina, enquanto o governo queria melhorar a qualidade de vida, queria diminuir as possibilidades de epidemias na cidade, a população se colocou contra essa vacinação compulsória e ditatorial por parte do governo. A gente vai ter também a revolta da Chibata, uma revolta na Marinha Brasileira por conta das agressões físicas aos marinheiros. Lembrando que esses marinheiros que eram agredidos fisicamente como punições eram em sua ampla maioria negros ou mestiços. E aí cabe a interpretação de entender que essa agressão ela se dava mais por conta da questão racial mesmo. E aí o líder desse movimento, João Cândido, ele vai conseguir se rebelar com alguns marinheiros, tomar alguns navios, ameaçar a capital do Rio de Janeiro com bombardeios, mas o presidente da época, Hermes da Fonseca, vai fingir uma negociação e quando tem um rendimento, eles vão ser perseguidos, presos e também espancados. Então são revoltas que vão acontecer aqui na República Oligárquica. A gente ainda vai ter um movimento cultural chamado Semana da Arte Moderna, que vai contestar os padrões estéticos, culturais e artísticos da época. Vamos ter movimentos operários, a indústria crescendo, mas o trabalhador não tendo bons tratos, sempre maltratados, carga horária abusiva, então não tinha uma legislação específica. Então a população industrial, os operários vão começar a se manifestar contra esse sistema abusivo e aí vão promover greves até chegar na greve geral em 1917, onde a galera parou de trabalhar em São Paulo e aí gerou essa crise por conta da greve. Vamos ter também movimentos tenentistas. Os movimentos tenentistas são movimentos dos jovens tenentes em contestação à não participação política, uma vez que o poder político está na mão dos grandes aristocratas rurais, dos grandes produtores de terra. Então os tenentes tentam derrubar a República do Café com Leite por 2 vezes, tanto no forte do 18 Forte Copacabana, quando eles tentam derrubar o governo na capital brasileira, no Rio de Janeiro, na época, como a posteriori em São Paulo com a Revolução de 1924. Então eles tentam derrubar o governo, tanto de Arthur Bernardes quanto de Epitácio Pessoa, e acabam que não conseguem prevalecer. Uma parcela desse movimento tenentista, liderada pelo ex-tenente Luiz Carlos Prestes, vai formar a chamada Coluna Prestes, um movimento de esquerda que vai marchar pelo Brasil, tentando também levar a consciência ao povo para poder romper com a República Oligárquica. A crise de 29, que vai quebrar com a economia do café, e aí vai fragilizar o poder das oligarquias rurais. E a crise final, que é o rompimento da República do Café com Leite, quando o presidente Washington Luiz, paulista, ao invés de indicar um mineiro, ele indica outro paulista, Júlio Prestes, e isso faz ruir as bases da República do Café com Leite. Minas rompe com São Paulo, e aí Minas vai fazer a chamada Aliança Liberal, vai se juntar com Rio Grande do Sul e Paraíba, para indicar Getúlio Vargas como candidato à presidência do Brasil. Vargas contra Júlio Prestes ganha a eleição de forma fraudulenta, e aí Vargas vai se opor a esse resultado, com o apoio dos tenentes que eram contra a República do Café com Leite. Vargas vai conseguir tomar o poder. Lembrando também que o vice-candidato de Vargas foi assassinado, e Vargas também vai aproveitar, João Pessoa, para utilizar isso em seu favor. Vargas toma o poder do Brasil, acaba com a República Oligárquica do Café com Leite, e aí a gente começa a chamada Era Vargas, que é um governo de 15 anos. Vargas fica no poder de 1930 até 1945, de forma ininterrupta. O que Vargas vai fazer? Ele toma o poder, e aí começa o primeiro momento do governo Vargas, que é o governo revolucionário ou provisório. 4 anos, de 30 a 34. O que ele vai fazer? Ele vai
diminuir o poder dos coronéis, porque o coronelismo, né, através da política dos governadores, sustentava a política do café com leite nessa troca de favores. Então ele vai destituir, ele vai fechar o Congresso e destituir todos os governadores, nomeando interventores. Esses interventores, na maioria deles, eram os tenentes que apoiaram ele. Então ele compensou dando cargos políticos. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um tenente do Rio Grande do Sul e colocar para ser governador da Bahia, como Juracy Magalhães, não é? Mesmo porque o objetivo dele é enfraquecer o poder do mandonismo local. Tendo Juracy Magalhães gaúcho na Bahia, a relação dele com os coronéis provavelmente não vai ser boa, né? E a relação dele com Vargas é positiva, porque Vargas que o colocou no poder. Então Vargas diminui o poder do coronelismo e centraliza o poder na figura dele. Vai governar por decretos, e aí São Paulo não vai ficar satisfeito com essa dominação, vai promover uma revolta chamada Revolta Constitucionalista, exigindo o retorno à Constituição, e um interventor paulista, né? Eles perdem nessa guerra contra Vargas. Vargas ainda vai criar o Código Eleitoral em 32, e depois, uma vez criado o Código Eleitoral, reaberto o Congresso, né, ele vai criar a Constituição de 34. Tem um parêntese, nesse Código Eleitoral, além de criar uma justiça eleitoral para tentar diminuir as fraudes na eleição, vai aparecer também o sufrágio feminino, o voto feminino. A partir de 32, as mulheres participam do voto, e o voto passa a ser secreto. Então Vargas afunila mais o poder dos coronéis. O coronel agora não tem como saber em quem o pessoal está votando, né? E aí na Constituição de 34 ele vai trazer o Código Eleitoral para a Constituição, o que está previsto no Código está na Constituição, além de ampliar, criando também direitos trabalhistas para o trabalhador urbano. E aí ele vai botar o salário mínimo, carteira de trabalho, jornada de trabalho até 8 horas, passando disso recebe o extra. Crianças abaixo de 14 anos não podem mais trabalhar, vai criar o ensino primário para essas crianças irem para a escola. Então Vargas vai fazer várias mudanças, né? Lembrando que esses direitos trabalhistas são para o trabalhador urbano, certo? E aí a Constituição diz o seguinte: a partir de agora o presidente vai ser eleito de forma indireta, e o presidente que é eleito é Vargas. E aí Vargas é eleito de forma indireta, vai governar o Brasil pela expectativa da Constituição até 38, e em 38 abriria-se eleições normais com o voto popular. E aí começa o governo constitucional de Vargas. Esse governo constitucional, a parte mais importante é a briga política entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. A extrema-esquerda, liderada por Luiz Carlos Prestes, na Aliança Nacional Libertadora, ANL, e a extrema-direita, liderada por Plínio Salgado, que criou a Ação Integralista Brasileira. Lembrando aí que começa a formar-se no mundo, entre a década de 20 e 30, né, tanto o poder do comunismo no mundo quanto o poder do nazifascismo, né, tanto nazismo quanto fascismo. Então, essa bipolarização começa a surgir também no Brasil. E aí você tem a Ação Integralista Brasileira, que é a favor de um líder único, né, traz aquele ideal de família tradicional, religiosidade. Do outro lado, o socialismo, né, o comunismo aliacionista, que vai trazer a ideia de reforma agrária, né, um pensamento um pouco mais diferenciado quanto ao A e B, e isso vai gerar confrontos. O que Vargas vai fazer? Vai proibir a esquerda no Brasil, vai proibir a ANL, os militares dos quartéis que eram adeptos à ANL, vão tentar dar um golpe no governo de Vargas, chamado Intentona Comunista, porém Vargas vai suprimir a Intentona e vai aproveitar essa movimentação para dizer que a galera queria dar um golpe no Brasil. Então quem vai dar o golpe é ele, e aí ele instaura o que foi chamado de Estado Novo, que é o governo ditatorial de Vargas, que vai de 37 a 45. Ele rasga a Constituição promulgada por ele mesmo em 34, e ele edita uma Constituição outorgada imposta em 37. Assim que ele dá o golpe, essa Constituição vai receber o nome de Polaca, porque ela é bem parecida com a Constituição da Polônia nazista. Nessa Constituição a greve vai ser proibida, né? O sindicato vai ser atrelado ao governo como uma forma de fiscalização. Então Vargas ele vai aumentar o controle político dele. Ele vai nomear interventores de novo, destituir governadores que não são adeptos ao seu governo. E para conseguir controlar a informação, né, nesse novo governo, nesse governo ditatorial, Vargas também vai criar um departamento de imprensa e propaganda. E aí ele vai utilizar da censura e do controle, de forma geral, para poder manipular e criar uma imagem positiva dele. Ele vai criar aí a Hora do Brasil, a Voz do Brasil,
onde todo dia o trabalhador vai escutar no rádio aquilo que o governo está fazendo de bom. O que ele estiver fazendo de mal não vai ser transmitido. E aí Vargas manipula a informação, certo? Controla controla o poder político de forma geral, e aí ninguém consegue se colocar contra Vargas. A intentona, vai acontecer a intentona integralista, né, Plínio Salgado e os integralistas vão perceber que Vargas quer o controle só para ele, vai tentar se levantar, mas também não vai conseguir fazer oposição a Vargas. E Vargas ainda, mesmo sendo meio fascista, né, ele vai participar da Segunda Guerra só depois da metade da Segunda Guerra, em 42, Primeira Guerra já aconteceu, Segunda Guerra vai acontecer de 39 a 45, e no meio da guerra Vargas se posiciona a favor dos aliados, em troca de financiamento para desenvolver a industrialização brasileira. O que ele vai fazer? O Brasil vai enviar a Força Expedicionária Brasileira à guerra, e Vargas vai se posicionar a favor dos aliados, recebendo financiamento para desenvolver as indústrias de base na chamada Campanha Siderúrgica Nacional. O Brasil vai desenvolver mais ainda. Vargas é um dos grandes responsáveis pela transformação do Brasil de rural para urbano. O Brasil vai aumentando o seu processo de industrialização, e ainda nesse governo ele vai criar a CLT, né, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, no dia 1º de maio de 43, e aí ele vai pegar aquela legislação que está na Constituição lá de 34, os direitos trabalhistas, e vai separar da Constituição com o objetivo de que essa lei ela perpetuasse, mesmo que a Constituição ela fosse mudada, certo? E essa posição de Vargas de apoiar o fascismo, de ser fascista no Brasil e apoiar os aliados, os liberais, vai trazer um lapso, né, uma crise dentro do próprio governo. Como é que você é ditador e você apoia o liberalismo, né, você apoia a democracia americana? E aí, por conta disso, o governo de Vargas, já estendido há 15 anos, acaba sendo fragilizado, e Vargas sai do poder, dando começo a um novo tipo de governo chamado de governos populistas ou liberais. Vargas foi proibido de ser candidato a presidente a priori, né, sai como candidato a senador, é eleito candidato a senador pelo Rio Grande do Sul, e o Brasil começa os governos populistas. Tivemos alguns presidentes do Brasil durante esse período, mas ele é bem parecido, né? É por isso que ele recebe o nome de populista. Todos os presidentes vão parecer vir do povo, né? Essa que é a dinâmica, essa ideia, né, de comer um pastel, né, na campanha política, de assinar com a caneta BIC, né, esse teatro para mostrar que o presidente ele veio do povo. No contexto mundial é a Guerra Fria, resultado da Segunda Guerra Mundial. De um lado a gente tem os Estados Unidos e do outro lado a gente tem a União Soviética. Extrema esquerda comunista e a direita liberal capitalista. E aí o mundo cola com um, cola com o outro. Dutra ganha a eleição e vai viver a chamada lua de mel com os Estados Unidos. O que Dutra vai fazer? Vai colar com os Estados Unidos para ter financiamento para desenvolver a economia brasileira. O governo de Dutra vai criar uma Constituição mais liberal. Essa Constituição de 46 vai reduzir o direito do voto aos homens de homens e mulheres de 18 anos, não mais 21, né? E vai garantir o direito à greve. A greve passa a ser um direito constitucional. Dutra ainda vai dizer que o objetivo econômico dele é investir no chamado Plano SALT: saúde, alimentação, transporte e energia. Então, no governo de Dutra vai ser inaugurada a CHESF, que é a Companhia do São Francisco, beleza? E aí, nas eleições, quem retorna ao poder através do voto da população é Vargas. Vargas volta no braço do povo, né? E aí ele governa do Brasil de 51 a 54. Vai criar a Petrobras nesse período, nesse novo governo, com o slogan "O petróleo é nosso". Então Vargas, ele sempre criando estatais. Vai ter políticas econômicas antiliberais e políticas sociais. Então Vargas, ele quer controlar a economia, ele não deixa o capital estrangeiro vir ao Brasil. A ideia dele é que o Brasil seja autogestado, né? Então a ideia dele é que a gente sempre tenha as nossas estatais, então é mais Estado e não menos. E políticas sociais, durante esse governo dele, ele vai aumentar o salário mínimo em 100%. O ministro do Trabalho na época era o João Goulart, que mais tarde vai ser presidente do Brasil. Vai acontecer uma crise
com Carlos Lacerda, líder da UDN, um partido antivarguista. Carlos Lacerda, né, vai sofrer um atentado, tomar um tiro no pé. O rapaz que estava com ele vai ser morto nesse atentado. E aí, após as investigações, vão descobrir que quem mandou matar Carlos Lacerda foi Gregório Fortunato, o chefe da guarda pessoal de Vargas. Isso vai sair ruim para Vargas, né? Vai parecer que Vargas fez esse pedido ao seu segurança, e aí vai acontecer uma turbulência no governo de Vargas, finalizando com o suicídio. Vargas tira a própria vida, escreve uma carta bonita, né? Diz que deu a vida pelo povo brasileiro e que saiu da vida para entrar na história. Beleza? O que é que vai acontecer? Vargas tira a própria vida. A gente vai ter uma sucessão aí meio desastrosa, né? O vice-presidente de Vargas, Café Filho, assume, acaba tendo problema de saúde, sai do governo, né? Morre. O presidente da Câmara, Carlos Luiz, assume a presidência do Brasil, fica por 3 dias apenas e é tirado do cargo. O senador, chefe do Senado, assume a presidência do Brasil, Nereu Ramos, e fica até o final do mandato, né? E nisso a UDN querendo controlar o Brasil, mas com uma certa dificuldade, né, de assumir esse controle do Brasil. E aí tem eleições. Juscelino Kubitschek ganha a eleição em 56. A UDN se movimenta para tentar derrubar o governo de JK antes que ele assuma, né? Mas vai acontecer o chamado golpe preventivo. O general Henrique Teixeira Lott descobre, né, que teria essa movimentação, e aí ele coloca as suas tropas na rua para garantir que Juscelino assuma a presidência do Brasil, e aí Juscelino vai ter o controle, né, dessa presidência e vai cumprir o seu mandato, né, sem interrupções. Ele trazia como tema o chamado 50 anos em 5. Segundo ele ia desenvolver o Brasil de tal forma que os 5 anos de presidência dele seria como se ele tivesse governado 50. Então a ideia dele é de alavancar o Brasil, certo? E como é que ele ia fazer isso? Através do chamado planos de meta. E aí ele traçou 31 metas. A gente tem, por exemplo, trazer a indústria automobilística para o Brasil, construir mais estradas, criação de uma nova capital do Brasil, ele cria Brasília. Então ele vai trazer várias inovações dentro desse plano de metas. E o mais importante, na questão da política econômica dele, é a ideia nacional desenvolvimentista. Juscelino, diferente de Vargas, Vargas é antiliberal, Vargas ele paternaliza a economia brasileira, já Juscelino ele usa as duas medidas. Ele vai criar empresas de controle do Brasil, mas também vai abrir para as empresas multinacionais vir para o Brasil, né? E aí a indústria automobilística se instala no Brasil e a gente vai ter esse alavancamento, né, econômico. Em compensação, o gasto foi muito grande e aí a dívida externa do Brasil interna acabou aumentando muito, né? Juscelino acaba o seu mandato, tem eleições e aí a UDN consegue ganhar a eleição. Ganha a eleição com Jânio Quadros. Jânio Quadros, um cara magro, né, simples, que parecia ser do povo, tinha sido governador de São Paulo. Ganha a eleição pela UDN, assume a presidência do Brasil, né? Tinha na sua campanha aquela ideia de vassourinha, ele ia com a vassoura de piaçava e varria, né, dizia que ia acabar com a corrupção, né, ia acabar com o principal problema do Brasil, o principal problema que era a corrupção, ele disse que ia varrer a corrupção do Brasil para longe. Ganha representando essa direita mais conservadora, né? E aí ele se diz o defensor da moral, proíbe biquínis, proíbe guerra briga de galos, né? Começa uma política conservadora no governo. Só que aí ele começa a entrar em conflitos com os desejos do partido. Ele vai dar uma medalha de honra ao mérito a Ernesto Che Guevara, o símbolo da esquerda mundial. A UDN rompe com ele, ele não vai ter apoio da esquerda, porque ele era da UDN, não vai ter apoio da própria UDN por conta das atitudes que ele fez, e ele fica sem apoio de ninguém do Congresso, né? O que ele vai fazer? Ele vai escrever uma carta e se pedir a renúncia. Ele diz o seguinte: se eu não tenho apoio, não tenho como governar, então a mim só me resta a renúncia. Ele assume em janeiro, em agosto, ele renuncia. O que deveria acontecer? Deveria acontecer que João Goulart deveria assumir a presidência do Brasil, uma vez que era o vice. Porém, pelo fato de João Goulart, o Jango, ser da panela de Vargas, né, ele era ministro de Vargas, houve um embargo à assunção dele. E o Brasil vai viver o parlamentarismo até 63. Quando dá 63, vai ter um plebiscito para perguntar se o povo queria o parlamentarismo ou o presidencialismo. O povo vai às urnas e escolhe o
presidencialismo. Uma vez escolhido pelo povo presidencialismo, João Goulart é empossado de fato e de direito na presidência. E aí resta ele 3 anos de governo. Ele vai criar o chamado Plano Trienal e vai dizer o que ele propõe a reformar no Brasil. Vai falar sobre a reforma de base. Ele diz que vai reformar o sistema tributário, vai fazer reforma agrária, vai fazer reforma política e educacional. E aí isso entra em confronto com os desejos, os anseios da elite brasileira. E a população vai ser inflamada, a lutar contra os ideais de João Goulart. João Goulart vai ser acusado de comunismo, e aí aquela ideia de que o comunista ele é contra a religiosidade, é contra a família tradicional, é contra a liberdade, pelos modelos comunistas que se tinha no mundo, de ditaduras. E o povo vai fazer uma manifestação, uma parcela da população vai às ruas, na chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade, pedindo a queda do governo de João Goulart. Os militares vão aceitar essa provocação da manifestação de uma parcela da população e vão tomar o governo brasileiro em 31 de março de 64, dando início à chamada ditadura civil-militar, que dura 21 anos, vai de 64 a 85. O que as bancas gostam de cobrar sobre ditadura? Repressão. Vivemos um estado de exceção, um governo ditatorial, e aí a gente tem repressão contra as classes opositoras, intelectuais, classe política, socialistas, anarquistas, classes artísticas que se colocavam contra o governo. Censura, não passa nada que o governo não aprove. Vai ser criado aí instituições para fiscalizar tudo aquilo que pode ser transmitido ou não, e é o governo que vai aprovar ou não. Perseguição a várias classes, e por conta disso vão surgir grupos de contestações armados, tanto os urbanos quanto os rurais, Algumas guerrilhas vão aparecer em contestação ao governo. Isso vai dar-se conta principalmente por causa do ato institucional número 5. AI-5, que foi instituído por Costa e Silva. E esse AI-5 dava plenos poderes ao governo. Os atos institucionais foram decretos presidenciais, ao todo foram 17. Os mais importantes é o AI-2 e o AI-5. O AI-2 criou o bipartidarismo, o Brasil não pode ter mais vários partidos, só 2. E o AI-5 é que deu plenos poderes. Suspendeu-se habeas corpus, e aí o governo podia fazer qualquer coisa de forma intransigente, porque o governo tinha poderes para fazer isso. E aí, durante o governo da ditadura militar, civil-militar, a gente ainda vai viver o chamado milagre econômico brasileiro no governo de Médici. Durante esse período, o Brasil vai ter os melhores índices sociais da história. A economia vai estar bem. A gente vai ter financiamento americano para respaldar essa economia, que o Brasil ele se aproxima do capitalismo americano para se distanciar do comunismo soviético. Então, os Estados Unidos financiam o Brasil vai prosperar, o país vai prosperar. Isso não necessariamente representou uma melhor economia da população de forma geral, mas os dados mostram que o desenvolvimento nacional foi muito grande. A gente também vai ter o chamado ufanismo, que é o nacionalismo exacerbado. O governo vai fazer questão de que você se reafirme quanto brasileiro, que o brasileiro, ser brasileiro é ser bom. A gente tem aí a vitória da Copa de 70, o Brasil tricampeão mundial, a exploração das imagens dos jogadores, da Taça do Mundo e tudo mais. A política do Brasil ame ou deixe. Então, a perseguição política vai fazer com que muitas pessoas saiam do Brasil. E essa fuga do Brasil... E aí o irmão dele disse que ele está envolvido em escândalos de corrupção. É aberto o processo de impeachment. E durante o processo de impeachment, Collor percebe que vai ser cassado. E aí ele renuncia à presidência do Brasil, mas sofre a penalidade do impeachment. E ele fica proibido de se candidatar ou de participar de qualquer cargo público durante 8 anos. E aí, com a queda do governo de Collor, lembrando também do movimento Caras Pintadas, que foi uma manifestação popular para derrubar Collor, então isso ancorou também o processo de impeachment. Collor impeachmentado, renunciou. Itamar Franco, vice, assume a presidência do Brasil. Itamar assume o Brasil um caos. O primeiro presidente pós-ditadura não assume porque morreu, o segundo não resolve o problema da inflação, o terceiro abre-se um processo de impeachment e renuncia. Então, a nova república está uma desordem absurda. Itamar assume o Brasil, convoca Fernando Henrique Cardoso, intelectual brasileiro, sociólogo, para compor o Ministério da Fazenda, Economia do Brasil, para tentar resolver o problema da inflação. Fernando Henrique, com a sua equipe, elabora
e cria o Plano Real. E aí o Real ele vai resolver essa questão inflacitória. O Brasil reorganiza, né, as suas dívidas, deixa para pagar depois, diminui os juros, dá aquela moralizada. Quando o real ele sai ali 93, 94, o real ele está no mesmo pé de igualdade do que o dólar. Então o real valia a mesma coisa que o dólar, na verdade valia um pouco mais do que o dólar, né? E aí equilibra essa questão econômica do Brasil. Por conta da elaboração do Plano Real e do sucesso, Fernando Henrique se torna o próximo presidente do Brasil, né? Ganha a eleição, se propõe a criar a emenda constitucional para uma reeleição, que era proibido, né? E ganha a reeleição. A principal característica do governo de Fernando Henrique é a continuidade daquele modelo de privatizações de Fernando Collor, né, através da política neoliberal. Fernando Henrique diz que vai enxugar o Estado, menos Estado e não mais. Uma política antivarguista, no caso, né? E aí ele também vai criar alguns programas, né, alguns programas sociais, uma política social. Agora, com o Brasil com a economia estável, ele começa a criar programas sociais, como por exemplo o Bolsa Escola. Você leva o menino para a escola e esse menino vai ganhar uma quantidade de dinheiro para essa família, né? Então, diminui o trabalho infantil e aumenta a questão da alfabetização no Brasil. Ele vai criar outros programas também, como Auxílio Gás, né? Então, esses programas eles vão ser possíveis depois da estabilização da economia. Depois de ter sido candidato contra Fernando Collor e perdido, contra Fernando Henrique e perdido, contra Fernando Henrique novamente e perdido, enfim, chega à presidência do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Quarta tentativa, conseguiu se eleger presidente, mudou um pouco a configuração, era um Lula diferente dos anos 90, né? O pessoal chamou ele de Lulinha Paz e Amor, porque era mais comedido, né? Conversava com mais tranquilidade. E aí Lula chega à presidência, se associa com a galerazinha aí, né? A galerazinha do meio termo ali, o PMDB, a galera mais, que hoje a gente chama de Centrão. Isso favorece a sua eleição, né? O forte do governo de Lula são os programas sociais, os programas de governo. No primeiro mandato, ele criou o programa Fome Zero, com o objetivo de erradicar a fome no Brasil, que era uma causa muito grande, né? Então, a situação econômica do Brasil estava estável, mas a população ainda não estava vivendo bem. E aí, Lula elaborou o Plano Fome Zero, que foi premiado em vários países, né, por conta dessa tentativa de acabar com a fome. E depois ele vai criar o chamado projeto, né, o Bolsa Família, o programa que vai abarcar todos os programas já criados por Fernando Henrique e ainda vai ter alguns acréscimos. Lula foi essa figura, né, paternalista, né, o pai dos pobres, parecido um pouco com Vargas, e aí por conta disso ganhou a eleição novamente e ainda fez herdeira, né, foi eleita como sucessora de Lula, Dilma Rousseff. Dilma, primeira mulher a chegar à presidência do Brasil, elaborou o chamado Programa de Aceleração do Crescimento 2. O primeiro foi Lula que fez. E esse programa investia em infraestrutura, focando principalmente na construção dos estádios, uma vez que ia haver Copa no Brasil em 2014. Então, e aí aproveitando, né, essa questão de construções, a gente entra aí Aldebrecht, superfaturamentos, né, vários escândalos por conta disso. O Brasil ainda tomou 7-1 na Copa, ainda para acabar de desmoralizar o negócio, né? E aí vão haver manifestações em 2013. Em junho de 2013, uma galera vai às ruas criticar a forma como o governo estava lidando com as situações. E aí você tem os black blocs, a galera com aquela cara de Salvador Dalí, né, várias manifestações, e aí a polícia jogando gás de pimenta, o povo sendo preso porque estava com vinagre na mão, foi aquela agonia, né? Brasília foi tomada, mas no final das contas, nas eleições de 2014, Dilma foi reeleita. Aí depois veio o processo da Copa do Mundo, né, a crise, o Brasil perdeu a Copa e tudo mais, e ainda no governo de Dilma, a gente vai ter a Operação Lava Jato, que foi uma operação desencadeada pelo então juiz Sérgio Moro, né, com a Polícia Federal, a qual prendeu vários políticos e vários empresários envolvidos em escândalos de corrupção. Hoje a Lava Jato foi praticamente desfeita, né, foi considerada irregular por vários motivos, né. As pessoas que tinham sido condenadas foram descondenadas, não foram inocentados, foram descondenadas, que é diferente, mas no final das contas não deu nada para ninguém, né. Quem foi preso foi solto, quem respondeu não responde mais, né, e tudo beleza. Em 2016, o governo vai sofrer o processo de impeachment após denúncias de pedaladas fiscais. Pedaladas fiscais hoje é liberado, mas na época era proibido, né? E aí utilizaram esse mecanismo para poder acrescentar, né, para poder abrir o processo de impeachment contra o presidente Dilma Rousseff. Dilma foi
processada, né, foi julgada e foi condenada pelo processo de impeachment, né, assim como o ex-presidente, né, Fernando Collor de Mello, que inclusive era senador, né, em 2016, e ele votou a favor do impeachment de Dilma. Ele tinha sido impeachmentado, ele votou a favor do impeachment de Dilma. Aí ele disse assim, eu sou a favor do impeachment, eu voto sim. Né? Só pra gente... Uma piada, né? Imagina que situação, né? O cara foi impeachmentado e votou a favor do impeachment. E aí ela foi impeachmentada pelo processo, né, de pedaladas fiscais, porém ela não teve o ostracismo político que Collor teve. Ela pôde se candidatar na próxima eleição. Em 2018 ela se candidatou a senadora por Minas e perdeu a eleição. Assumiu o controle da presidência seu vice, Michel Temer, que assumiu em 38 de agosto, de fato, né, ele já estava como presidente interino, porque durante o processo de impeachment a pessoa ela não pode governar para não atrapalhar o andamento do processo. Ele já estava na função, mas ele não era de fato empossado de fato e de direito. E aí, a partir de 31 de agosto de 2016 ele se torna o presidente do Brasil, né, governa até as eleições, em 2018, que quem ganha a eleição vai ser Jair Messias Bolsonaro, fica até 22, e aí agora, né, 2023, Luiz Inácio Lula da Silva volta ao cenário político, foi preso, foi solto, foi candidato e ganhou a eleição. E aí a gente fica por aqui, dando esse bate-bola de período republicano, essa república grande, com várias nuances, mas o que as provas mais cobram é isso aqui que a gente debateu, certo? Agradeço a vocês, ainda teremos mais uma aula, né, que são as resoluções de algumas questões para você ver como as bancas vão cobrar, né? Fica esse presente para vocês aí de independência do Brasil.